O valor do sangue de Cristo. Apocalipse 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer pessoa que tiver convivido por um pouco de tempo com os chamados cristãos evangélicos, vai observar que frequentemente nas suas conversações eles apontam o valor do sangue de Cristo para purificação dos nossos pecados. Há até um hino da harpa cristã, número 39, que é frequentemente repetido nas reuniões denominadas de Ceia do Senhor, que mensalmente as igrejas evangélicas celebram. E quase todas essas igrejas têm presente este hino, cujo coro diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve eu serei. Então a Bíblia aponta que o problema magno do ser humano não é ele ser pobre, mas o problema magno que tanto atinge pobres como ricos são nossos pecados. Porque diz a Bíblia no livro de Isaías 59, versículos 1 e 2, que entre nós se constitui uma barreira, de modo que Deus não nos pode ouvir porque há um impedimento, e esse impedimento são nossos pecados, que numa linguagem mais antiga se referia aos nossos pecados como nossas iniquidades. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, isto é, vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, para exclusão destes pecados, só existe um remédio eficaz, que é o que a Bíblia declara, o sangue do Senhor Jesus Cristo, como no texto que acabamos de ler. Felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós lemos no livro do Apocalipse que no céu não vai entrar qualquer pessoa. Vai entrar apenas aqueles, ou vão entrar apenas aqueles que têm recorrido a este meio de limpeza espiritual, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Está escrito no Apocalipse 21, versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A cidade celestial é uma cidade santa, e quem ficar excluso vai fazer companhia para aquelas pessoas que apontam o versículo 15.
Não é que estas pessoas não possam ter direito de entrar, desde que abandonem seus erros e recorram ao Senhor Jesus Cristo, aceitando o meio de expiação, que é o sangue de Cristo, para que possam então ter direito a entrar na cidade celestial. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, nós encontramos no versículo 18 uma proposta de Deus que pode ser aceita ou recusada. Diz o texto: vinde então e provai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E por que isto? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, é a palavra que se encontra em 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Então, se você me perguntar por que o sangue de Cristo é tão eficaz, por que é que o inimigo treme e foge diante da menção do sangue de Cristo? Que proveito tem vencer o inimigo pelo sangue de Jesus, como aponta Apocalipse capítulo 12 e versículo 10? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vou repetir. E eles o venceram. Esse "o" indica o diabo. Eles venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro. Então somos vencedores quando sobre nós repousa esta condição decorrente da aplicação do sangue de Cristo em nossas vidas para limpeza e purificação dos nossos pecados. O precioso sangue de Cristo, quando nós falamos assim, ele tem uma conotação, uma ligação com a obra vicária e de expiação, com a morte do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, declara: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então reconhecemos pela fé que Jesus é o nosso substituto e que ele entregou sua vida inocentemente, voluntariamente, em nosso favor, na cruz do Calvário. Jesus não foi um mártir que teve que sofrer por uma ideia que não vingou. Está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 10 do Evangelho segundo João, Jesus dizendo claramente: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou, tenho o poder de dar e o poder para tornar a tomá-la. Aí está a espontaneidade, a voluntariedade do Senhor Jesus Cristo em pagar por nós o preço da nossa redenção, não com ouro nem com prata. Salvação não se adquire por dinheiro, salvação não se adquire por boas obras, mas como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele fala claramente o seguinte:
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí está a eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa, então, de todo o pecado. Certa vez Jesus fez um discurso, e nesse discurso, que está no capítulo 6 do livro de João, ele disse algo para os seus ouvintes que os espantou. Disse assim: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, essa linguagem, entendida num sentido literal, dá para nós perguntarmos, mas Jesus daria sua carne e seu sangue no sentido de que deveríamos comer como se come carne de qualquer animal? Isso não é antropofagia, comer carne humana? É um absurdo esta linguagem do Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, seus ouvintes não entenderam a linguagem de Jesus, e diz o texto no versículo 60, que muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus declarou que o entendimento desta passagem bíblica não era no sentido literal, era no sentido espiritual, figurado. E no versículo 63 ele esclarece: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, Jesus queria que os seus discípulos entendessem, num sentido figurado, que nossa dependência dele é tanta que ele podia comparar comer a sua carne e beber o seu sangue, significava que haveria um valor extraordinário do seu sacrifício no Calvário. Então ele nos ensina a usarmos o simbolismo do pão, do vinho, da sua carne, como um ato de fé que nos faça apropriar dos benefícios do seu sacrifício para a nossa salvação. Certamente isso não significa que Cristo está sendo crucificado novamente, que seus ferimentos sangram cada vez que pecamos e participamos de sua carne e do seu sangue, mas que nós estamos permanentemente cobertos por essa proteção do sangue de Cristo, por meio da qual nós alcançamos a purificação dos nossos pecados. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele declara: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo.
Quero então dizer a você, meu prezado ouvinte, que o poder do sangue de Cristo garante perdão, destrói as acusações do inimigo, livra o crente da opressão, como Jesus declarou em João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qualquer meio que invoque uma condição diferente para a salvação, seja reencarnação, seja boas obras, seja purgatório como meio de purificação, está fora do propósito bíblico. E nós então dizemos a você, recorra ao valor do sangue de Cristo, creia na sua obra vicária e expiatória como o único meio de redenção e purificação de pecados. Que Deus possa abençoá-lo, que você reconheça essa necessidade quando considera a sua condição de pecador. E talvez diga, mas eu sou um grande pecador. E nós dizemos, para um grande pecador, nós apresentamos um grande Salvador, Jesus Cristo. Ele pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém.